Se você já viu o ódio que os Marleanos têm pelos Eldianos, você pode até já ter se perguntado como isso nasceu e como isso se desenvolveu pela história ao longo de 2000 anos e como isso chegou nos dias atuais da história. Nós vamos ver de uma forma muito rápida e simples como foi que isso aconteceu e como foi que eles chegaram nesses pontos extremos. Afinal, uma nação odiar a outra de uma forma tão profunda guarda mistérios e uma história que ainda não foi contada. Você já deve conhecer a história de Ymir Fritz, que ela foi capturada, escravizada e depois ela foi caçada e se transformou em titã. É aí que começa a história de Attack on Titan, mas o que nós vamos ver agora vem um pouco antes disso. Antes daquele povoado eldiano, os primeiros eldianos, irem lá pegar os escravos na vila da Ymir. Eu te garanto que essa história está completa e ela já merece o seu joinha aqui nesse vídeo, porque eu peguei informações separadas que estão em vários lugares do anime e do mangá e organizei elas de forma que fique simples para todo mundo entender. Graças a isso, eu conto com a sua inscrição aqui no canal com o sininho de notificações ativo. Pouco importa se você está do lado de Eldia ou do lado de Marley, os dois estão errados. Antes do povo eldiano ir até a vila de Ymir, o povo marleano tinha um grande império e eles lideravam praticamente tudo naquela região. Um grupo de pessoas autodenominados Eldianos começou a se reunir com o passar do tempo. Eles foram ganhando forças e adeptos. Afinal, o líder desse povo, que também se chamava Karlfritz, é o primeiro Fritz que nós conhecemos da linhagem real. E ele estava organizando o seu grupo de pessoas e estava ficando cada vez mais rico e mais poderoso. Como todo clã que se destaca, o povo eldiano criou uma bandeira, um slogan, que seria um brasão só deles. Esse símbolo é uma estrela de 9 pontas, que posteriormente foi usada nas abraçadeiras para identificar os eldianos dentro de Marley, mas a gente já vai chegar nessa parte. Essa estrela de 9 pontas também representa os 9 titãs. A palavra Eldia vem do latim e ela tem um significado muito interessante. Ela significa instruir, educar ou esclarecer. Isso quer dizer que esses eldianos muito provavelmente saíram de alguma grande nação, talvez até mesmo de Marley. E eles formaram a sua própria nação como rebeldes, sendo que o seu nome indica uma possível libertação de um sistema. E isso também indica o nome Eldia significar instruir, educar e esclarecer, que talvez, bem antes dos titãs, o povo eldiano já estava buscando por liberdade. E na época principal onde aconteceram as maiores coisas, o líder era Karlfritz. Uma das formas de aumentar o seu poder eram saques. Eles atacavam vilas menores, saqueavam e levavam as pessoas como escravos, muitas delas mulheres e crianças. Entre essas crianças estava Ymir, que ainda não era Fritz. É interessante parar para analisar que Ymir, no seu vilarejo, quando ela é vista pela primeira vez, ela também está trabalhando. Não há presença de correntes, mas como sempre, o seu rosto indica sofrimento. Talvez Ymir já fosse escrava de um outro povoado e ela foi capturada. Esses novos escravos, agora eldianos, seriam uma força de trabalho, uma mão de obra, os faz-tudo, aqueles que cuidam dos porcos, da limpeza e de servir o vinho para os senhores. Eles que limpam o chão, esvaziam as privadas e fazem todo o tipo de serviço que os lordes nobres não querem fazer. Logicamente, o povoado dos eldianos era pequeno. Tudo que eles tinham eram alguns porcos e alguns cavaleiros. Os homens montados a cavalo eram toda a força militar daquele povoado. Naturalmente, o grande temor deles seria serem algum dia atacados pelo Império Marleano, já que os Marleanos eram muito numerosos, muito poderosos, tinham muitas tropas e se eles quisessem fazer um saque ali, eles devastariam completamente aquele povoado eldiano. Mas eles conseguiram continuar crescendo e se desenvolvendo, conseguindo novos adeptos e novos escravos. Tudo parecia estar indo muito bem, até o dia, é claro, que a Ymir viu aqueles porcos dentro da baia e resolveu soltá-los. Como toda a história de Attack on Titan é relacionada à liberdade, Ymir decidiu dar liberdade àqueles porcos que correram felizes pela floresta.
Logo depois disso, o líder do povo eldiano viu que aquela menina não poderia sair impune, já que todos sabiam que ela tinha feito aquilo. Todos apontaram o dedo para ela. Eles indicaram que era a Ymir a culpada. E sendo assim, ele precisaria dar um exemplo à altura, para mostrar que ele era um grande líder e para que esses novos escravos não ficassem mansos e fizessem besteira novamente. Portanto, ele disse que Ymir estava livre. Isso simboliza o quê? Que ele iria libertá-la igual ela libertou os porcos. Naturalmente, ele teria que mandar os seus cavaleiros, armados com arcos e flechas, caçarem os porcos novamente. E a mesma coisa seria feita com Ymir Fritz. Eles soltariam a menina como uma espécie de jogo doentio, onde ela seria caçada exatamente como os porcos. Eles atirariam flechas nela, em seus membros inferiores e superiores, mas nunca nada fatal. Apenas para deixá-la mais cansada, mais paralisada, com dor e sangrando. Assim ela se rastejaria pela floresta. E se ela sobrevivesse, ela seria levada novamente, talvez suas feridas depois de curadas, ela voltaria a trabalhar como escrava e a sua punição estaria completamente empregada. Mas galera, vamos lá, é claro que uma caçada dessas para uma criança sobreviver, as chances são quase zero. E ela jogou o jogo deles correndo pela floresta. Cães de caça extremamente selvagens, cavaleiros armados que não erram o seu alvo por nada com suas flechas, e uma menina inocente com medo apavorada correndo por aí. É claro que ela se escondeu dentro daquela árvore, caiu e recebeu seu parasita. E assim ela se transformou, se tornando uma gigantesca mulher titânica. Eu espero que esteja tudo ok com a história até aqui, porque como você pode ver, ainda não chegamos no ódio de Eldia e Marley. Ainda não faz sentido porque essas duas nações podem se odiar tanto. Mas é aqui que começa. Quando Ymir voltou e ofereceu seus poderes para o rei Karlfritz fazer o que ele quisesse, ele começou a saquear todos os povoados à volta, afinal ele tinha uma titã praticamente imortal extremamente poderosa, e conseguiu ganhar muito poder com isso, conquistando várias terras e povos. Logo, ele tinha muitos tesouros, e o pequeno povoado de Eldia tinha crescido de uma forma assustadora. Sendo assim, aquele pequeno povoado que tinha crescido tanto se tornou uma monarquia, com Karlfritz se intitulando o primeiro rei eldiano. E o seu nome seria lembrado por tantas gerações que até o próprio construtor das muralhas, o rei Karlfritz II, herdou o seu nome. O primeiro rei eldiano ordenava que Ymir fizesse tudo por ele, inclusive filhas. E ela teve 3 filhas com ele. E graças ao seu gigantesco poder, chegou um dia de atacar o Império de Marley. É claro, se ele estava alargando as suas fronteiras e crescendo cada vez mais, e eles eram vizinhos de Marley, cedo ou tarde ele teria de bater na porta dos Marleyanos. E é aí que começa o massacre. Afinal, os Marleyanos eram um exército orgulhoso, gigantesco, armado com as suas armaduras reluzentes, suas espadas, escudos e arcos e flechas. Mas isso não significava nada para Ymir. Ela era uma titã. Suas armaduras e espadas eram completamente inúteis. Seus escudos e flechas eram quebrados como se fossem de papel. Exércitos com centenas de homens eram aniquilados em alguns instantes. E Ymir brincava no campo de batalha com os seus inimigos. Ela não precisaria usar nem 1% do seu poder do Titã Fundador para fazer a completa destruição de todo o povo que era inimigo. Sendo assim, em pouco tempo, o reino de Eldia não só cresceu e se desenvolveu, como massacrou todo o poder de Marley, suprimindo assim todo o seu crescimento, todo o seu desenvolvimento e toda a sua história. E por falar em história, os atos de Ymir foram retratados em livros, guardados assim em documentos oficiais para que nunca fosse esquecido. Da mesma forma, a mesma história foi contada nos livros eldianos. A diferença é que os livros eldianos contavam de uma mulher que foi abençoada pelos deuses. Ela mesma se tornou uma deusa. Essa era Ymir Fritz, a mais poderosa mulher titânica que já existiu em todos os tempos. Já nos livros marleyanos, contava-se que uma menina um dia fez um pacto com um demônio e que ele deu poderes destrutivos e malignos para ela, que ela vendeu a sua própria alma e colocou a semente do pecado no mundo. Sendo assim, aquele povo demoníaco agora era amaldiçoado.
e os demônios deveriam ser eliminados, já que eles traziam destruição e terror com toda a sua maldade. Assim, Marley criou o seu ódio, sendo completamente aniquilada pelos Eldianos e tendo aquela mulher demoníaca que eles consideravam que havia feito um pacto com o próprio diabo para obter poderes. Marley sempre cultivou com que as crianças estudassem bem cedo a história, e eles mesmos escreviam a história, sendo que ficou relatado em vários livros que era exatamente assim que acontecia. Logo, o mundo todo conheceria os livros de Marley e as suas histórias, de que um dos maiores impérios do mundo foi suprimido por um pequeno povoado que cresceu do dia para a noite. Eldia tomou completamente o controle de Marley e se tornou a maior de todas as nações que existiam. Ymir e o primeiro Karfreitz reinavam absolutos no mundo, sendo inquestionáveis em questão de poder, até que um acidente com uma lança fez Ymir perder a sua vida. E assim suas filhas ganharam seus poderes e continuaram a dinastia, sendo que nessa época não temos praticamente nenhuma informação do que aconteceu, a não ser que o Império Eldiano se manteve no poder e no controle total e absoluto do mundo por vários anos. As famílias nobres se dividiram em 9 famílias principais eldianas. Cada uma delas tinha um titã. E logicamente, a família principal, a família real, tinha o titã fundador. Geralmente, os nobres brigavam entre si, já que Eldia tinha dominado o mundo todo e ninguém poderia fazer frente ao gigantesco poder deles. No entanto, eles decidiam brigar entre si para tomar titãs uns dos outros. E aconteceram várias batalhas internas entre o próprio povo eldiano. Geralmente elas eram paradas pelo portador do titã fundador. E esse ciclo continuou até chegar em Karfreitz II, que decidiu criar as muralhas e o voto de paz. Assim o povo eldiano se recolheu dentro de muralhas em uma ilha paradisíaca. E Marley, como sempre foi muito organizada, tinha os seus cidadãos odiando completamente o povo eldiano desde crianças. Acontece que Marley ganhou adeptos, ganhou aliados e ela conseguiu encurralar o povo eldiano. Isso porque Karfreitz levou muitos aliados para dentro das muralhas, mas algumas pessoas que participavam dos povos eldianos não quiseram ir para as muralhas e ficaram à deriva no continente de Marley. Por algum motivo ainda desconhecido, Marley conseguiu vencê-los e também tomou para si todo o povo eldiano como escravos, colocando eles em espécies de bairros, onde eles teriam que viver marcados com as suas abraçadeiras e sendo considerados povo do demônio, exatamente como os demônios que vivem dentro da ilha. A diferença dos eldianos de dentro das muralhas com os eldianos cuidados pelo governo de Marley é que os eldianos do continente podem provar o seu valor trabalhando para Marley, servindo eles usando os poderes dos titãs. Além, é claro, de serem transformados em titãs puros quando quebrarem qualquer tipo de regra e sendo lançados na Ilha Paradis para atormentar o povo que vive lá. Assim, o ódio de Marley se manteve constante, e a submissão do povo eldiano que vivia no continente foi aceita. Eles aprenderam a viver aquela vida terrível, recluída e humilhada. Quando o povo de dentro das muralhas descobriu toda a história, o ódio deles também cresceu, e várias pessoas da Ilha Paradis se tornaram adeptos do plano de restauração de Eldia. Revolucionários, rebeldes e em busca de libertação, o povo de Paradis criou a Organização Yeager, uma organização que inicialmente seria criminosa. Eles tinham como objetivo apoiar Eren Yeager no estrondo, na destruição de toda a população fora da Ilha Paradis e na supremacia de Paradis acima de tudo e de todos. Assim colide o ódio eldiano com o ódio de Marley, ambos tendo sido oprimidos e escravizados uns pelos outros durante toda a história. Ambos foram cruéis e causaram muitas baixas. E realmente não existe um lado certo nessa história, mas eu gostaria de pedir que você escrevesse aí embaixo qual lado você acha que está mais certo, Marley ou Eldia. Verifica se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!